Você pode até pensar que conhece tudo sobre Ibrahimovic, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Mas você sabia que, na infância, ele costumava ser um ladrãozinho de bicicletas? E o que dizer do ídolo de Ibrahimovic? Você sabia que ele é brasileiro? Com essas curiosidades e algumas outras, a figura já icônica do jogador torna-se ainda mais fascinante e magnética. E a grande questão que todos estão se perguntando é: será que ele vai se aposentar esse ano? Prepare-se para se surpreender com mais segredos incríveis sobre a trajetória de Zlatan Ibrahimovic até agora. E como sempre, é claro, a gente aqui do Cine Esportes vai te apresentar isso da melhor forma possível. Para começar, Zlatan Ibrahimovic nasceu no dia 3 de outubro de 1981, em Malmö, Suécia. Ele era filho de um pai bósnio, tinha uma mãe croata que infelizmente se separaram em sua infância quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Ele testemunhou todo o processo de divórcio de seus pais. Baseado nas leis da Suécia, a mãe de Ibrahimovic teve a chance logo de assumir a custódia dele. O jogador descreveu esse momento como uma experiência ruim da infância. De acordo com ele, ver outro homem no lugar de seu pai, no caso, o padrasto dele, foi algo muito estranho e complicado. Nesse período também, o jogador foi afetado por uma síndrome de emagrecimento extremo, que, segundo ele, decorreu do divórcio de seus pais e abandono paternal. Mas foi no futebol que Ibrahimovic encontrou um refúgio para lidar com suas emoções e superar suas dificuldades. Levou um tempo para que ele se adaptasse a uma família com apenas um dos pais, mas sua paixão pelo esporte só cresceu e o ajudou a se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol. A recuperação dessa fase aconteceu quando ele teve a permissão para ter de volta o contato com seu pai, de quem, segundo ele, amava muito mais do que a sua mãe com quem morava. Segundo a interpretação de sua infância do próprio Ibrahimovic, crescer foi bem difícil, mas o futebol foi uma válvula de escape para lidar com as emoções e superar suas próprias dificuldades. Filho de um zelador bósnio e de uma faxineira croata que se separaram quando ele tinha apenas 2 anos de idade, Zlatan foi meio que rejeitado. Na década de 80, Malmö era uma cidade com muitos imigrantes e poucas oportunidades. Zlatan Ibrahimovic nasceu em meio a essa realidade difícil. Sua infância foi marcada, além da separação dos pais, uma enorme falta de recurso a maioria das vezes. Mas uma coisa que sempre se destacou em Zlatan foi sua atitude teimosa e determinação inabalável, mesmo em meio a um ambiente tão desfavorável. Essa teimosia e determinação moldaram o caminho do jogador Zlatan em sua carreira no futebol, tornando-o um dos maiores nomes do esporte. Mas essa mesma atitude teimosa também causou alguns problemas para o jogador, como sua tendência a não mudar comportamentos problemáticos, como a teimosia e o destempero. Porém, o jovem de nariz grande Zlatan encontrou um certo consolo e refúgio forasteiros étnicos e nas diferentes comunidades de imigrantes do seu país. Ele se juntou a esses grupos e começou a se sentir mais confortável e aceito. Por outro lado, essa época também foi marcada por um estilo de vida egoísta e até fanfarrão, e um comportamento temperamental demais, muitas vezes, afetando sua vida pessoal e profissional. Ele cresceu na Suécia sendo um, digamos, especialista em roubar bicicletas e também doces de lojas. Em uma entrevista, Zlatan Ibrahimovic afirmou o seguinte, abre aspas, quando precisávamos de algo para nós mesmos, tudo o que fazíamos era ir em lojas e roubar, fecha aspas. Roubar bicicletas era um dos passatempos favoritos de Zlatan e de todo o seu grupo de amigos. Porém, é claro, nem sempre o jogador conseguia escapar impune. Ele foi pego roubando mais de uma vez. O primeiro contato que Zlatan teve com o futebol foi justamente nesses grupos. Ele recebeu um par de chuteiras e começou a jogar futebol aos 6 anos de idade. Ele aprendeu sozinho a jogar a seu modo, em um antigo campo de cascalho do lado de fora da casa de sua mãe. E hoje, inclusive, ele até reformou essa quadra de futebol em que ele jogava. Segundo o próprio jogador, jogar futebol onde nasceu, assim como no Brasil, não significava apenas pegar a bola e chutar pro gol, mas sim driblar,
fazer coisas novas, firulas. Para Zlatan Ibrahimović, a falta de espaço significava uma única coisa: agilidade. Com a necessidade de ser rápido tanto com a cabeça quanto com os pés, ele encontrou sua vocação por meio de uma série de treinamentos intensos. Mas como um jovem garoto de um subúrbio sueco se tornou um dos grandes jogadores de futebol mais icônicos do mundo, a resposta começa com sua determinação incansável em superar os obstáculos e se tornar o melhor. E você nem vai acreditar em alguma das atitudes de Zlatan Ibrahimović. No período da sua adolescência, ele chegou a hospitalizar um colega de equipe. Quando chegou aos 15 anos, decidiu abandonar o futebol e trabalhar nas docas de Malmö. Foi somente graças à intervenção de seu treinador que ele não deixou de lado sua carreira no futebol. Imagine o quão frustrante deve ter sido para Ibrahimović, um dos jogadores mais bem-sucedidos do mundo, enfrentar portas fechadas em sua jornada como profissional no futebol. Isso mesmo os grandes nomes da indústria têm obstáculos a superar, e Ibrahimović não foi exceção. Ao ingressar no clube profissional Malmö aos 17 anos, os pais de um de seus colegas de equipe tentaram expulsá-lo por alguns motivos. Quando o jovem jogador de futebol Zlatan deu uma cabeçada em um dos seus companheiros de equipe, que por acaso era filho único de pais extremamente protetores. Ele não poderia imaginar as consequências que isso teria. A fúria dos pais do colega se manifestou em uma carta que circulou pedindo a expulsão do jogador do clube. Anos depois, o jogador admite que, embora devesse ter agido de maneira diferente na época, ele era apenas um jovem bravo. Aos 18 anos, ele deu o chute inicial para um futuro brilhante e uma fuga de uma vida difícil. O futebol seria sua salvação, um caminho para alcançar seus sonhos mais ousados e deixar para trás uma educação cheia de desafios. Ibrahimović não demorou a mostrar o seu talento desde sua estreia profissional no Malmö, em 99. Sua habilidade excepcional foi fundamental para o sucesso do clube, levando-os a subir para o primeiro nível em uma temporada emocionante. Imagine um jogador de futebol que não só domina a bola e o campo com sua altura impressionante de 6,50 metros, mas também com sua técnica e habilidade invejável. Foi assim que ele se apresentou em um outro clube depois de se destacar no Malmö, que foi o prestigiado clube holandês, o Ajax, onde aperfeiçoou suas habilidades e ajudou a conquistar o título. No entanto, a história de Zlatan também é marcada por sua personalidade forte e temperamento quente, o que o tornou também um jogador notório em campo. Com uma atitude que beira a arrogância autoconfiante, ele é um pesadelo para os treinadores e companheiros de equipe. Seu comportamento agressivo e imprevisível o tornou notório em campo, especialmente para Pep Guardiola, o técnico do Barcelona, um time que ele passou, que eu vou falar daqui a pouco. Por trás da imagem pública de arrogância e temperamento explosivo, existe uma história de vida conturbada que muitos desconhecem, que eu já falei sobre ela aqui. Desde sua infância, ele lutou com um temperamento explosivo e teve dificuldades em controlar emoções, o que o levou a desenvolver essa personalidade desafiadora. Uma de suas brigas mais famosas aconteceu com o ex-companheiro de equipe Rafael van der Vaart durante um jogo internacional. O confronto foi tão intenso que acabou resultando em uma lesão no holandês, causada por Zlatan, e essa briga que eu vou falar agora se tornou uma das mais marcantes da carreira do jogador e é lembrada até hoje pelos fãs do esporte. E essa luta foi com seu próprio colega de equipe em um treino, e essa sim deixou Ibrahimović com a costela quebrada. Foi a luta contra o jogador Auguste Onyewu. A combinação de futebol e artes marciais pode ter sido explosiva, como foi demonstrado por Ibrahimović, um faixa preta em taekwondo, com uma tendência preocupante de chutar seus próprios companheiros. E como eu disse agora, em um dos treinos, ele se envolveu em uma briga com o musculoso norte-americano Onyewu. Depois de fazer um desarme perigoso, a tensão era palpável e a situação saiu completamente do controle. O jogador americano esbarrou com uma certa violência em Ibrahimović. Até aí tudo bem, quando Ibrahimović deu uma entrada muito violenta depois para se vingar do americano. A tensão depois disso foi palpável. A situação saiu completamente do controle, com socos sendo trocados e uma multidão de 10 jogadores e treinadores sendo necessária para separá-los. Os jogadores deram sim tudo de si na briga. Quando o jogador terminou, as mãos se apertaram em sinal de respeito. Mas o que ninguém percebeu foi que
Ibrahimovic, o guerreiro destemido do campo, havia quebrado uma costela durante a batalha. Só mais tarde, ele descobriu a verdadeira extensão dos seus ferimentos. Após a passagem pelo Ajax, o grande Zlatan agora iria para Juventus. Em 2004, Zlatan Ibrahimovic chega à Itália para jogar pelo Juventus e com ele a promessa de um jogo bonito, repleto de habilidade, técnica e muitos gols. O sueco já havia mostrado seu talento no Ajax, era agora um jogador de peso em um dos maiores clubes do mundo e não decepcionou. Com sua habilidade e visão de jogo, Ibrahimovic fez história no Juventus. Foram 26 gols marcados em 92 jogos pelo clube. Em sua última temporada no Juventus, Ibrahimovic foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, uma honra merecida para um jogador excepcional. Zlatan deixou sua marca no clube, sim, na Itália e no mundo do futebol. Após essa passagem gloriosa pelo Juventus, quem o aguardava era nada mais nada menos do que o Barcelona. Em 2009, Zlatan Ibrahimovic foi contratado pelo Barcelona. A expectativa era enorme, um dos maiores jogadores do mundo chegava a um dos maiores clubes do mundo. Como eu já disse nesse vídeo, na época o técnico do Barcelona era o Pep Guardiola. E sim, Ibrahimovic teve muitos problemas com esse técnico. Muitas conturbações indiretas e até hoje o jogador afirma que tem uma grande mágoa e ele foi a pior pessoa com quem Ibrahimovic trabalhou. A passagem de Ibrahimovic pelo Barcelona não foi tão gloriosa quanto se esperava. Houve momentos de brilho, sim, com gols e jogadas espetaculares, mas também, como eu disse aqui, atritos e desentendimentos que culminaram na saída do jogador após apenas uma temporada no clube. A passagem de Ibrahimovic pelo Barcelona pode não ter sido tão bem sucedida quanto se esperava, mas isso não apaga o talento e a habilidade que ele mostrou ao longo da carreira. Após deixar o Barcelona, Ibrahimovic continuou brilhando em outros clubes, como Milan, PSG, o Manchester United e o Milan novamente, e provou que, mesmo nas adversidades, o talento e a determinação podem levar um jogador muito longe. Como eu acabei de dizer, após o Barcelona, Ibrahimovic chegou como uma estrela direto para o Milan, quando em 2010 essa contratação chamou atenção no mundo do futebol italiano. Zlatan Ibrahimovic, a estrela sueca do Barcelona, chegava ao Milan para um novo desafio. Ibrahimovic rapidamente se adaptou ao estilo de jogo do Milan e se tornou uma peça fundamental no ataque da equipe. Seus gols e assistências ajudaram o clube a conquistar importantes vitórias e títulos. Para o jogador, jogar no Milan era um sonho que se tornou realidade. Ele sempre admirou o clube e a cidade de Milão, e agora estava tendo a chance de vestir a camisa vermelha e preta e jogar no lendário San Siro. Os torcedores do Milan rapidamente se apaixonaram pelo jogador, que demonstrou em campo sua técnica, habilidade e principalmente, é claro, personalidade. Suas comemorações de gol e gestos de carinho com a torcida se tornaram icônicos. Ibrahimovic foi um dos destaques da temporada do Milan em 2010, conquistando o prêmio de melhor jogador do clube, sendo eleito para a seleção do campeonato italiano. Sua contribuição para o sucesso do time foi inestimável. E agora aqui uma curiosidade bem interessante. Lembra que eu disse lá no início do vídeo que Ibrahimovic era muito fã de um jogador brasileiro? Ou melhor, adorava e venera até hoje esse jogador? Então, esse jogador é o Ronaldo Fenômeno, e desde a infância de Ibrahimovic, ele já admirava, tinha pôsteres, revistas, ficava vidrado no Ronaldo Fenômeno, e tudo isso porque ele disse que o Ronaldo Fenômeno é o tipo de jogador que quando pegava na bola, decidia tudo. E ele queria também ser assim. Após isso, em 2012, Zlatan Ibrahimovic foi contratado pelo PSG e a partir daí ele se tornaria uma lenda no clube. Em sua primeira temporada, o jogador marcou 30 gols na liga e ajudou o PSG a conquistar o título do campeonato francês. Ao longo de suas 4 temporadas no PSG, Ibrahimovic se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube e ajudou a conquistar vários títulos, incluindo 4 campeonatos franceses e 2 Copas da Liga Francesa. Zlatan não foi apenas um dos jogadores mais importantes do PSG, como também se destacou individualmente, recebendo vários prêmios e reconhecimentos. Em 2016, Ibrahimovic deixou o PSG, mas seu legado no clube continua vivo até hoje. Ele é um dos maiores jogadores da história do time
e sempre será lembrado pelos torcedores com carinho e admiração. Depois dessa passagem gloriosa e honrosa pelo grande time da França, Zlatan passou pelo Manchester United. Em 2016, o Manchester contratou um dos maiores jogadores da atualidade e ele, é claro, Zlatan Ibrahimovic, e a estrela sueca do futebol chegava para defender as cores do time vermelho do Manchester. Em sua primeira temporada no Manchester United, Ibrahimovic marcou 28 gols em 46 jogos e ajudou o time a conquistar 3 títulos, incluindo a Liga Europa. Além de seus gols e de suas habilidades dentro de campo, Ibrahimovic se tornou uma liderança importante no Manchester United, inspirando seus companheiros e ajudando a criar um ambiente de vitória no clube. Infelizmente, uma lesão grave no joelho interrompeu a temporada de Ibrahimovic em 2017, mas isso não impediu, é claro, dele continuar trabalhando duro para se recuperar e voltar a jogar pelo Manchester United. Em 2018, Ibrahimovic deixou o Manchester United, mas seu legado no clube ficou para sempre. Ele é um dos maiores jogadores que já vestiu a camisa do clube e sempre será lembrado com muito prestígio. E agora sim, o jogador Zlatan Ibrahimovic chega ao Milan com força total, da forma que conhecemos ele hoje. Em 2020, foi anunciado um nome muito conhecido pelos torcedores do Milan e ele voltou a vestir a camisa vermelha e preta. Zlatan Ibrahimovic, a lenda sueca, retornava ao clube que o consagrou no passado. Desde sua volta ao Milan, Ibrahimovic tem sido uma das principais peças do time, marcando gols importantes e liderando a equipe com sua experiência e habilidade. Para Ibrahimovic, retornar ao Milan era um sonho que se tornou realidade. Ele sempre demonstrou, como eu já disse aqui, muito carinho pelo clube e pela cidade de Milão, e agora pôde voltar a vestir a camisa. Estavam muito empolgados com a volta do jogador, e não era para menos. Ele foi um dos maiores jogadores da história do time e ainda está demonstrando que tem muito a oferecer. Com sua liderança em campo e seu carisma, Ibrahimovic se tornou um ídolo para a torcida do Milan. Mais uma vez, seu retorno ao clube deu o que falar na época. E agora, 3 anos depois, muito se fala qual será o destino de Ibrahimovic no mundo do futebol. Afinal, ele tem 41 anos de idade. Recentemente, ele sentou com a CNN para dar uma entrevista e revelou seus planos para o futuro. Aos 41 anos e se recuperando de uma lesão, muitos pensaram que ele consideraria a aposentadoria. Zlatan declarou que vai jogar até onde puder. A verdade é que ele já vai fazer 42 anos. É um jogador bem velho, porém com um legado enorme, não só na carreira, mas no clube que está. Pode ser que o futuro de Ibrahimovic seja se tornar um técnico, ou talvez alguma pessoa com muita influência lá no time do Milan. Seria muito legal ver ele como técnico. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, se você quer saber como um juiz manipulou todo um Brasileirão no ano de 2005, clique nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela ou na descrição para você ver como surgiu a máfia do apito. Deixe o like, compartilhe o vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade e aí sim alcançar mais pessoas. Foi uma honra narrar esse vídeo para você e até a próxima.